Oi, oi. Paz do Senhor. Eu queria te convidar, pode ficar sentado, mas é colocar seu coração diante de Deus agora. Eu acredito muito que, desde sempre, mas em dias difíceis como esse, a nossa dependência do Senhor, ela precisa ser mais manifesta, mais expressa. E eu tenho plena consciência e convicção de que aquilo que hoje, aquilo que Deus escreveu para o dia de hoje, aquilo que Ele tem específico para derramar para o dia de hoje, precisa vir da parte dEle. E nós sabemos que há um desejo no coração dEle em fazer isso. O que eu queria que você colocasse no seu coração é que houvesse uma permissão da sua parte para que isso aconteça. Amém? Amém? Estão ouvindo aí? Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei a sua condição, mas eu queria que você apresentasse a sua vida, apresentasse o seu coração, falasse: Senhor, a Fran repetiu em uma oração e ela disse aqui que hoje é noite de cura, hoje é noite de restauração, e que isso se cumpra na sua vida, em nome de Jesus, que você permita isso. Vamos orar, eu queria que você orasse por você, não precisa orar alto, talvez baixinho, talvez você nem vai mexer os lábios, mas eu queria que você elevasse o seu pensamento nesse entendimento. Com essa oração: Senhor, eu permito a ação do seu Espírito em mim. Pode falar para Ele: Senhor, o Lucas não tem nada para me dar hoje. O Lucas não tem nada para me oferecer hoje, mas eu sei que o Senhor tem. Eu sei que o seu Espírito é especialista em transformar situações difíceis. Eu sei que o Senhor é desejoso em ter uma família de muitos filhos, semelhantes ao teu. Eu me coloco à disposição do Senhor para que isso aconteça hoje. Nós dependemos da ação do seu Espírito, Senhor. É Ele que nos convence. Não é as palavras de persuasões dos homens, mas é a ação do seu Espírito, de dentro para fora. E nós suplicamos e declaramos a nossa total dependência no seu Espírito, para nos convencer, para nos estimular, para nos renovar, para nos curar. Ninguém aqui precisa de uma palavra nova. Ninguém aqui precisa de uma nova informação. Nenhum de nós, Senhor, precisamos. Nós precisamos do toque do Senhor. Nós precisamos do estímulo que vem da parte do Senhor. Nós precisamos, Senhor, nós declaramos isso. Por favor, Senhor. Por favor, pelo amor do teu nome, que nós suplicamos isso. Qual filho que pedindo ao pai o pão, lhe darão a pedra, lhe pedindo um peixe, lhe darão a serpente? Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, quanto mais eu nos darei o meu Espírito a todo aquele que pedir. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos a intervenção do seu Espírito hoje, renovando o nosso entendimento, trocando os nossos corações de pedra por corações de carne.
trocando o nosso fardo, o nosso jugo. Suplicamos isso, Senhor. Suplicamos isso. Hoje é um dia propício para isso. Nós nos separamos, nós viemos a esse local com a intenção de ouvir, de receber algo, de ser transformado de alguma forma ou em alguma área. Nossa oração é que isso se cumpra. Por favor, Senhor. Estamos cansados, fadigados de uma rotina alheia, uma rotina omissa, despercebida, infiel, imprópria para um representante do Senhor. Nós nos cansamos dessa vida, Senhor. Nós nos cansamos, uma vida indiferente. E Deus, nós já sabemos disso. Nós já sabemos disso, nós já sabemos o protocolo. Nós já sabemos de tudo isso. A nossa oração é que essa informação possa se transformar em vida, em verdade dentro de nós. Não nos deixe nos preocuparmos com a nossa performance, Senhor. Mas ajude-nos a nos preocuparmos em sermos verdadeiros, achados fiéis. Te pedimos isso, Senhor. Nós precisamos disso em meio a uma geração de máscaras, de faces. Nós queremos ser achados verdadeiros. Verdadeiros. O Senhor olhar dos céus e falar assim: ali está um filho em quem eu tenho prazer. Ali está alguém em quem eu não sinto vergonha, em quem eu me agrado de ser o Deus dele. Nós queremos alcançar esse testemunho diante do Senhor. E nós, por nós mesmos, nós não temos conseguido, Senhor. Nós confessamos isso a Ti. Temos tido diversas dificuldades para alcançar essa vida que é simples, não é complexa. Te pedimos isso. Nos ajude. Eu coloco, Senhor. Nós apresentamos os nossos corações diante do Senhor. Eu também preciso ser ministrado, Pai. Tudo isso que eu vou falar, isso precisa se tornar vida em mim. Então nós colocamos os nossos corações, Deus. Nós permitimos isso. Nós permitimos a ação, o toque, a intervenção do Seu Espírito. Permitimos, haja. Repreendemos todo ladrão de semente, toda mente que vaga, toda fascinação com as coisas e as riquezas do mundo que sufocam, que faz com que a boa semente não seja frutífera. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Abram suas Bíblias em Daniel 9:13. Amém? Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à Tua verdade. Eu tenho pensado nesses últimos dias,
A verdade foi bem nos últimos meses, pertinho. Em algo que eu tenho sentido falta para a nossa geração. Eu não sei vocês, se vocês compreendem isso. Mas uma certeza a gente pode ter de que esse cenário difícil, esse cenário de caos, ele é o mais apropriado, ele é o mais propício para a manifestação da igreja, do corpo de Cristo. Vocês concordam com isso? Que o cenário, quanto mais difícil estiver, ele é melhor para a manifestação. E vamos dentro do nosso cenário de pandemia. Eu não sei se vocês também têm essa percepção, que eu acho que é clara. Mas essa não tem sido uma realidade para esse tempo. Eu vi o Luca Martini, eu não costumo acompanhar ministrações dele, mas por acaso eu entrei numa esses dias e eu vi ele falando a respeito de que é normal para o mundo algumas coisas, para a igreja não. E o que eu acredito que é normal para o mundo não tem uma instrução do Senhor de como se deve se comportar nesse tempo. É normal para eles não ter essa informação, mas para nós como igreja isso não é normal. E o que eu tenho sentido falta para esse tempo são homens e mulheres que ouvem as instruções do Senhor. A Bíblia diz que Deus não faria nada na terra sem antes avisar os seus servos, os profetas. Profetas como porta-vozes do Senhor, aqueles que ouvem a voz do Senhor e a comunicam. Homens e mulheres que dão destino a uma nação, a um povo. Muitos de nós têm agido da mesma forma. Nós temos sido instruídos pelos jornais e a nossa reação tem sido a mesma deles. Eu não estou minimizando tudo que está acontecendo. Eu tenho entendido o que está acontecendo. O que está acontecendo. O que eu tenho sentido falta e o que eu digo para vocês é o que eu senti falta de mim. Meu Deus, eu não tenho sido esse homem que tem ouvido as suas direções. Já tem se estendido mais de um ano e a gente ainda está batendo cabeça como igreja. Eu não falo Nova Aliança, estou falando a igreja. A gente ainda está batendo cabeça de como a gente deve se ajustar perante esse caos. E quando eu olho para a Bíblia, Abraão, a Bíblia diz que foi chamado amigo de Deus. E certa vez Deus tinha um plano, um projeto que era destruir Sodoma e Gomorra. E ele disse que ele não poderia fazer isso sem antes avisar Abraão. Meu Deus do céu! Vocês têm noção que é um Deus criador de tudo? Poderoso! Ter que avisar alguém aquilo que ele vai fazer. De tamanho grau de intimidade que aquele homem tinha com Deus. Ainda deu chance ainda. Abraão ainda questionou: Senhor, se tiver justos ali, se tiver 100, se tiver 50, se tiver 10, e Deus ainda foi: se tiver, eu não destruo. E todos, a maioria sabe o final da história. Mas eu tenho sentido falta disso. De homens pontuais. Não de homens repletos de informação. Eu tenho ficado muito incomodado com isso. E hoje eu orando, eu falei: Senhor, o que eles precisam ouvir? E a resposta foi a que eu já sabia. Eles não precisam ouvir nada. Nós já sabemos aquilo que nós devemos mudar, aquilo que deve ser transformado dentro de nós. Eu compartilhei com os meninos na célula esses dias. Eu não sei se todos viram, mas há uns meses atrás saiu um documento, sei lá como é que fala esse documentário, de um rapaz do MasterChef.
dando testemunho de que ele morou um tempo na rua. Quem lembra disso aqui? Alguns lembram. Resumindo, ele testemunhou e o ambiente ficou meio assim, aquele clima de uau. Ele testemunhou, eu não lembro direito, mas que ele foi para as ruas servir comida para os moradores, morou um tempo, algo assim. E o que eu vi foram diversas pessoas compartilhando aquele vídeo. Muitas pessoas. E eu falei assim, uau, esse vídeo realmente é poderoso. Realmente aquela ação daquele cara é poderosa. Mas quando eu olhei as pessoas que compartilhavam, eu falei assim, isso não é uma verdade na vida dessas pessoas. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Que da mesma forma que muitas vezes a gente lida com vídeos como esse, a gente lida com a Bíblia, a gente lida com Jesus. A gente admira, a gente bate palma, a gente compartilha, mas aquilo não é suficiente para transformar a nossa vida. Aquilo não é suficiente para nos tornarmos semelhantes àquilo que a gente compartilhou. Essa é a forma que nós como igreja nos relacionamos com a Bíblia. Nós olhamos e falamos assim, uau, que versículo maneiro, eu vou postar ele. Mas essa ação por si só não é suficiente para transformar. E o que eu acredito? Que o poder, ele está quando você pega essa informação e você aplica ela, a junção dessas duas coisas, aí é manifesto o poder de Deus. E tem textos que respaldam isso, sobre ouvir e praticar. Então eu tenho plena consciência, e é até difícil para a gente, como quem ministra aqui, trazer uma mensagem, porque a realidade é que, o que a gente vai falar? A gente vai falar das mesmas coisas, talvez de formas diferentes, mas são as mesmas coisas. A Bíblia continua a mesma. Estão entendendo? Então a minha intenção hoje com vocês aqui não é que vocês saiam com uma nova informação. Eu não tenho nada novo para falar para vocês. Mas a minha esperança é que nesse ambiente você saia renovado aqui hoje. Tanto que eu tentarei ser breve naquilo que eu tenho que falar, para que a gente tenha um tempo no final de adoração e oração. A Bíblia diz, o salmista diz a respeito de ídolos mudos, surdos, tem mão, mas não toca, e se tornam semelhantes a eles, aqueles que o confiam. Então eu acredito que nós precisamos adorar mais um pouquinho, para que a gente se torne um pouco mais semelhante com o Senhor. Então a gente vai investir um tempinho no final aqui. Serei breve, acredito eu, em nome de Jesus. Eu ouvi o Luiz Hermínio falar uma vez, respaldando isso que eu estou falando também, a respeito de homens em tempos bons. Isso se enquadra numa empresa, se enquadra numa igreja, se enquadra numa cidade, se enquadra numa família. Tempos onde as coisas estão fluindo naturalmente, onde as finanças, em relação à casa, onde as finanças está tudo bem, saúde está tudo bem, está tudo fluindo bacaninha, qualquer um governa, qualquer um administra. Qualquer um administra uma igreja, uma empresa que está redondinha, que tem equipe toda bacana. Mas em tempos difíceis, que são esses tempos que a gente tem vivido, somente homens de revelação podem governar. E ele deu o exemplo de José. Faraó governou o Egito sempre. Mas no tempo de escassez, no tempo da seca, só um homem de revelação que pôde governar. E é disso que eu disse aqui atrás, a respeito da importância de sermos nós esses homens, para esse tempo, onde o caos está instalado e nós como homens de Deus, vamos dar uma direção, um destino.
eu entendo, e eu uns dias atrás eu fiquei pensando, geralmente eu tenho uma palavra mais firme, e eu falei assim, hoje eu não posso dar uma palavra firme, eu sei a condição de muitos. Então isso que eu estou dizendo talvez seja o id. Mas antes do id tem o vinde. E a Bíblia diz, Jesus disse. Talvez a gente era para estar nesse tempo de envio. Vamos, gente. Vamos. E talvez se eu falasse para vocês falassem, vão aonde, Lucas? Onde você quer que eu vou? Que id é esse? Eu estou precisando ser alcançado, você não está vendo não? Então eu vou dar um passinho um pouco para trás. A gente era para estar avançando, eu estou entendendo o tempo, então eu vou recuar um pouco. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Talvez muitos de nós estão precisando desse fardo ser trocado. Muitos de nós têm sofrido sozinho, dias difíceis, não sabe nem o que está acontecendo, mas está num peso. Parece que está amarrado, parece que está agarrado, travado. É só eu ou tem mais gente com esse entendimento aí? Aleluia, para não parecer que eu estou sozinho, né? Quem não conhecia esse versículo aqui que eu acabei de dizer? Esse versículo é muito conhecido. E novamente, acho que a barreira que está acontecendo entre esse entendimento, esse conhecimento que a gente já adquiriu, e aplicação no devido tempo. Abram suas Bíblias em Juízes 15, 19. Juízes 15, 19. Amém? O contexto aqui é que Sansão pegou uma queixada de jumento, se eu não me engano, e ele feriu 1000 homens. E após essa ação, ele se viu sem força e ele orou ao Senhor, falou: Senhor, depois disso tudo que aconteceu, eu vou morrer agora de sede. Você entregue a vergonha. Aí que agora está esse texto. Chega aí onde eu vou ler. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento ou a força, e reviveu. Daí chamasse aquele lugar. Fala o que está escrito no seu aí, que o meu está no, não sei se é no hebraico, sei lá o que é, que eu não olhei a versão. Tem outra. Fonte do que clama. Fonte daquele que clamou. Na minha Bíblia lá em casa estava esse. Daí chamasse aquele lugar, fonte daquele que clamou. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus, 20 anos. Deus abriu uma fonte diante de Sansão. Lembre do Daniel que eu li.
Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos suplicado o favor do Senhor. É o que nós vamos fazer hoje. Eu acredito fielmente que essa fonte, ela nos é acessível. E mais do que isso, uma vez o João Francisco falou comigo a respeito de confissão de pecado. Ele disse assim: Lucas, mais do que você querer ser perdoado, é Deus querendo te perdoar. Então, mais do que nós queremos beber dessa fonte para sermos renovados, é o Senhor querendo que a gente beba. Amém? Eu consigo lembrar de situação em Neemias, na reconstrução dos muros. A Bíblia fala que o muro, quando estava na metade, aqueles homens, eles se viram abatidos. Eles olharam e os escombros eram muitos. E Neemias chegou para eles e falou assim: lembrai-vos do Senhor e batalhai-vos pelos vossos familiares. E eu queria hoje, em nome de Jesus, que a gente tivesse esse tempo. Eu não posso chamar todos aqui à frente. Mas eu queria que a gente investisse um tempo de oração agora. E eu queria, em nome de Jesus, como uma representação de você talvez estar aqui na frente, você se colocasse de pé ou de joelho agora. Sinta-se como se eu tivesse feito um apelo para a sua transformação, para que algo aconteça dentro de você. Se você é limitado, fique à vontade, não tem problema. Talvez você diga assim para mim: Lucas, pode ir orando já, mas talvez você diga assim para mim: Lucas, eu não tenho conseguido. E eu falo assim para você: eu te entendo. Talvez você fale assim: Lucas, você não sabe como é que está a minha casa, você não sabe como é que está meu serviço. E eu digo para você: eu te entendo. E é por isso que eu estou propondo isso aqui na igreja, que eu sei que talvez se eu pedir para você fazer isso na sua casa, você não vai ter força para fazer sozinho. Então esse ambiente, ele é propício, ele pode nos auxiliar. Eu queria que você colocasse seu coração de verdade. Ah, como eu queria que a gente tivesse o senso da importância que é estar com o nosso coração alinhado com o do Senhor. Talvez a gente fecharia aquela porta se a gente tivesse esse entendimento e ficaria aqui até que algo acontecesse, até que a nossa vida fosse transformada de verdade. Ah, como eu queria, eu, Lucas, ter esse entendimento de me prostrar no chão e só aceitar sair quando algo da parte do Senhor fosse derramado sobre a minha vida. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Ele diz que é possível a gente buscar Ele e encontrar. Porém, Ele condiciona isso. Quando nós fizéssemos isso de todo o nosso coração. Nós precisamos, se você ainda não tem esse entendimento, ou se ele ainda não caiu no seu espírito, ore seu Senhor. O entendimento da importância, da primazia, da superioridade. É você e o Senhor agora. É você e o Senhor. Ana certa vez se colocou diante do Senhor. Ela se prostrou com o coração quebrantado. E a Bíblia diz que ela nem saía palavra da boca dela. Mas o Senhor a ouviu e a atendeu. Não tem a ver com você orar bonito. Ninguém está querendo ouvir sua oração bonita.
Tem a ver com você aplicar seu coração, colocar ele diante do Senhor à disposição. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita um coração compungido. Ele não rejeita um coração arrependido. Coloque a sua boca no pó. Quem sabe ainda haja esperança. Fonte do que clamou. Fonte do que clamou. Hoje diante de nós está essa fonte. Nós queremos beber dessa fonte para que o nosso alento, para que a nossa força seja revigorada, seja restaurada. A nossa alegria de estar nesse lugar. Nós suplicamos que ela seja restaurada, Senhor. Nós queremos nos sentir agradáveis, satisfeitos. Deleita-te no Senhor, agrada-te das coisas do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Nós nos achegamos, Senhor. Nós nos achegamos diante de Ti. Coloque o seu jugo em nós. Coloque o seu jugo em nós. Temos carregado uma carga que é desnecessária. Coloque o seu jugo. Nós queremos ouvir do Senhor que é manso e humilde. Vamos! Não fique apenas olhando, você não é o espectador, você é um participante disso. Isso é uma realidade que precisa ser alterada no nosso meio. Vamos! É Ele que acende o pavio que fumega. Ele não despreza o pavio que fumega e nem a cana que está quebrada. Vamos! Abra sua boca em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos pelo Teu Espírito, nós clamamos por misericórdia, Senhor. Vem em nosso socorro, Deus. Vem em nosso socorro, Pai, e altere o curso das nossas vidas. Tire-nos, Deus, do comodismo. Tire-nos dos nossos pecados. Deus, nos perdoa porque temos adulterado, temos roubado, temos nos prostituído, temos tirado os nossos olhos de Ti, Deus. Nós viemos cumprir o rito, mas os nossos corações estão longe. Nos tire disso, nos livre disso. Nós temos andado pesados, sobrecarregados, com coisas que o Senhor não nos deu para carregar.
os nossos olhos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos coloque de volta nos teus caminhos, Deus. Nos alinha ali os nossos corações. Nos perdoe, Deus, por desejar as cebolas do Egito. Nos perdoe por não ter revelação de quem é o nosso Pai, de quem é aquele que zela por nós. Nos perdoe, Deus, por não dependermos do Senhor. Nos perdoe, Deus, por tomar a frente do Senhor e achar que nós conseguimos avançar na força dos nossos próprios braços. Nos perdoe porque somos pobres, cegos e nus. Estamos pobres, cegos e nus e pensamos que temos algo. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos. Existe socorro para nós, Senhor, então venha. Venha em nosso socorro, Deus. Perdoe os nossos pecados. Nós não queremos envergonhar o Teu nome, Jesus. Nós não queremos ser como os incrédulos. Nós não queremos ser, Deus, como os ímpios, como aqueles que amam praticar o mal, Deus. Nos livre dessas coisas. Nos livre dessas coisas, Deus. Cure o nosso coração. Retire de nós toda inveja, todo ciúme, toda concupiscência da carne, Deus. Vamos! Vamos, Senhor. Clamamos pelo Teu mover entre nós, gerando corações arrependidos, quebrantados. Corações, Senhor amado, prontos, Senhor, a serem refeitos, Senhor. Pega o vaso, quebra e faz de novo. Faça-nos de novo, Senhor. Hoje é noite de concerto. E nós, prostrados diante de Ti, continuamos pedindo perdão, batendo no coração, arrependidos. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de confessar pecados. Hoje é noite de ver o sangue do Cordeiro lavando. De dentro para fora, de dentro para fora, restaurando. Não somos, Senhor, não somos mais órfãos. Aceitamos, Senhor amado, o Teu sacrifício que faz toda a diferença. Vem, Senhor, pega-nos no Teu colo como filhos, filhos amados. Restaura, Senhor amado, a nossa intimidade contigo nessa noite. Restaura-nos, Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo, vai lavando feridas. Espírito Santo, vai curando, vai curando. Vai tirando toda a mentalidade de órfão. Vai
novamente, Senhor amado, nos acolhendo, gerando em nós esse coração de filho, filhos obedientes, filhos que amam a presença do papai, filhos que se sentem seguros no colinho do papai, filhos que sabem que há um propósito, que há propósitos na tua presença, Senhor, e há condições de cumprir o propósito por causa da graça. Derrama graça, 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 graça. Ei! É o rio de Deus. É o rio de Deus lavando e purificando e trazendo vida onde havia pântano, onde havia morte. Agora é o rio de Deus. Aleluia, Senhor, o rio de Deus. Aleluia. 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 Tudo novo, tudo novo. Rabash. Rabash. Aleluia, Senhor, obrigada porque essa é noite de cura, Senhor. Não somente do físico, Senhor, mas principalmente da alma, Senhor. Vai derramando bálsamo, Senhor, nos corações que estavam feridos, machucados, Senhor. Corações, Senhor amado, que estavam, Senhor, Deus, paralisados pelo desânimo, Senhor, pela frustração, Senhor. Vai trazendo renovo, Pai, renovo, refrigério, Senhor. Rabash, ride cantraia, de cantraias, ride cantraias. Se ainda há algo que te prende, confesse, confesse diante do Senhor. Confesse, confesse, abre a tua boca, não deixe o acusador te impedir. Abre a tua boca, confesse o pecado, porque há nessa noite uma unção de restauração. Aleluia, restauração. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não vai voltar para sua casa como você chegou aqui. Você não vai voltar, mas depende de você se quebrantar, confessar, abandonar e tomar posse dessa unção de restauração. Enquanto a gente estava orando, eu senti que muitas pessoas ficaram feridas com o Senhor, culpando a Deus como se Deus fosse o carrasco do mundo, como se Deus tivesse tirado alguém muito importante para você. Mas Ele está te chamando para vir pro colo dele. No colo dele a cura, no colo dele a segurança. Deus, se você está se sentindo assim, fala agora com o Senhor. Confesse a Ele que você ficou decepcionado, que você ficou frustrado com Ele. Ele quer te ouvir. Ele se importa com aquilo que você sente.
Fala para Ele o que está no seu coração essa noite. Se você não consegue sentir nada, se você não consegue mais orar como antes, fala para Ele. Fala se você está seco, se você está com seu coração endurecido, confessa para Ele, para que Ele possa mudar essa circunstância. Ele quer te ouvir e Ele se importa com aquilo que você sente. O nosso lugar é no colo dEle. O nosso lugar é na presença dEle, sendo envolvidos pelos braços de amor dEle. E Ele não está nos chamando para um lugar superficial, para um lugar que todo mundo sabe dEle. O Senhor está nos chamando para um lugar mais profundo. Um lugar onde os íntimos conseguem alcançar. Só depende de você. Só você. Só você consegue alcançar esse lugar. Eu não sei se vocês já entenderam, mas o protocolo, o formato, ele já foi deixado de lado há muito tempo já. Eu queria que vocês continuassem em oração. Eu não sei se você compreende o impacto de dias como esse. Talvez você, como o cabeça, como sacerdote do seu lar, já deixou de instruí-lo pelas leis do Senhor e tem governado pelas instruções de outras pessoas. Talvez a mulher, como sábia que edifica o seu lar, já abandonou os preceitos do Senhor e tem seguido os seus próprios caminhos. Talvez a forma que você tem governado, que você tem ensinado o seu filho, que você tem inspirado o seu filho, talvez há muito tempo já não são segundo os preceitos do Senhor. E hoje é um dia propício para você colocar isso em ordem. Hoje é um dia propício para você colocar isso em ordem. Eu não sei você, mas quando eu me deparo em uma desordem dentro de mim, eu tenho um senso de urgência para colocar aquilo em ordem. Porque é extremamente frustrante para mim pensar em viver uma vida de falsidade. Eu queria que você orasse mais um pouquinho. Eu não sei se isso é importante para você. E eu sei que eu não tenho palavra de persuasão suficiente para te convencer disso. Mas eu queria que você se esforçasse mais um pouquinho. Peça ao Espírito que você compreenda a importância do seu coração estar ligado. A importância do seu coração estar alinhado com o do Senhor. Você tem noção do que é você, cheio do Espírito, encontrar com alguém e a vida dessa pessoa ser transformada? Você tem noção de que uma transformação tem a ver com uma descendência? Talvez um homem que você anuncia o Senhor para ele, e ele se posiciona, a forma que ele vai governar os seus filhos vai ser diferente. E talvez a realidade daquela família vai ser completamente transformada, porque um dia essa pessoa teve um encontro com você cheio do Espírito. O pastor já testemunhou disso a respeito do bisavô dele, que um homem um dia chegou e anunciou Jesus para ele, para o bisavô dele. E hoje está aqui o legado do Dorvadil, o legado que o Wesley e a Inês têm deixado. A gente precisa compreender o impacto que isso tem na sociedade. Se a gente não compreender isso, a gente vai lidar com essas coisas como se fosse algo normal.
ou opcional. Aleluia. Gostaria só de ler um texto com você. Diz assim, está lá em Provérbios 16: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Amém? Gostaria que você fizesse assim com a sua mão. Vamos abençoar você. Está lá em 2 Coríntios. O último capítulo de Coríntios, deixa eu ver aqui. Verso 13. Capítulo 13, verso 13. Que a graça do Filho, que o amor do Pai e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e que te capacite a vencer o mal. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a sua face e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Tenho fome, tenho sede, estou